Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e essa é a nossa aula número 2 de Teoria da Contabilidade. Hoje, nós vamos focar nos elementos patrimoniais e também vamos falar das contas de resultado. Para relembrar informações como o que vem a ser o nosso ativo, passivo, patrimônio líquido e também a influência das contas de resultado, a gente falar de custos, receitas e também para falar de despesas. Eu sei que em algumas disciplinas vocês já tiveram contato com essas informações, a gente vai reforçá-las aqui, a gente vai trazer exemplos também para relembrar o que vem a ser lá o bem, direito, que também o que é uma obrigação, como essas contas elas são disponibilizadas dentro do nosso balanço patrimonial, com influência lá do nosso plano de contas também. Ali sempre tem nossa origem e aplicação para fazer todos os lançamentos ali com débitos e créditos para gerar os nossos relatórios financeiros. E dentro dessas informações, é claro, a gente vai trazer as situações, problemas para que a gente possa analisar alguns fatos aqui, assim como a gente fez na aula 1. A gente vai convencer o dono da empresa pela falha de alguma atitude. No caso da nossa primeira aula, o dono da empresa não estava respeitando lá os princípios da contabilidade. A gente fez relatórios para mostrar para ele a importância de se fazer isso e também quais são as penalidades de não fazer. Hoje não vai ser diferente, a gente vai trazer essas situações que estão lá no livro didático da disciplina, então você precisa fazer a leitura da unidade 2 para participar dessa aula 2, assim como na aula 3, fazer também a leitura desse livro. Vamos fazer o resumo da nossa aula de hoje, a gente vai focar aqui nas contas do ativo, vamos falar de ativo tangível, ativo intangível também, aquelas questões do que é palpável, né, o que a gente pode tocar aqui nas contas do ativo, vamos falar das mensurações e valores. Aqui a gente vai trazer a valor presente algumas atividades lá na nossa SP. Falar das exigibilidades, falar de patrimônio líquido e também focar aqui na questão de ações aqui da empresa, que tem uma relação aqui com a distribuição de dividendos, na nossa aula número 2. E é claro, nós vamos fazer uma contextualização também dessas informações, como exatamente nós vamos utilizar, sempre trazendo os conceitos, mostrando ali cada um dos exemplos, trazendo informações do livro realmente, e a SP que tiver no livro, a gente vai trazer aqui, vamos fazer algum comentário sobre qual seria essa atividade realmente e depois colocar em prática, fazer essa resolução com vocês passo a passo, mostrar algumas tentativas aqui de chegar no resultado que é apresentado pelo livro, ou seja, no nosso gabarito ali, como é que a gente chega naquele valor. Vamos lá para a nossa contextualização. Então, nós vamos conhecer o conceito e também definição de valor em contabilidade. Para falar um pouco do valor justo, né, valor atual, valor de mercado, a gente vai trabalhar essas informações. Também aprofundar aqui nossos estudos sobre os grupos receitas e despesas. É claro, a gente não vai abrir mão também dos custos que fazem parte dessas contas de resultado. Falaremos sobre o grupo patrimônio líquido e todas as vertentes que nós temos aqui no patrimônio líquido para colocar em prática. E também dentro do patrimônio líquido a gente tem questões como a distribuição lá, se essa empresa teve lucro a realizar, ele está disponibilizado, teve lucro ou prejuízo, e a gente vai falar sobre essas questões. Qual é a empresa que realmente ela não pode ter o saldo na conta lucros acumulados? Ela tem que fazer uma distribuição disso, a gente está falando das empresas SAs. E ela vai poder fazer essa distribuição através de dividendos lá para os sócios e vai poder fazer as reservas também, reserva de capital e reservas de lucro. E dentro dessas reservas, principalmente da reserva de capital, que está relacionada lá aos ganhos através da negociação de ações, é que a gente vai utilizar também para resolver uma situação problema. Nossa última situação problema é para falar sobre essas ações e como a gente vai fazer a distribuição desses valores para deixar ele em reserva quando se trata de um ágio, por exemplo. A gente vai colocar em prática no desenvolvimento da aula. Então tem bastante coisa para falar sobre os elementos patrimoniais e também resolver algumas SPs aqui com vocês durante o desenvolvimento da nossa aula número 2 de hoje, a aula de teoria da contabilidade. Ativo patrimonial. Vamos falar sobre as informações do ativo. A gente sabe que a relação do ativo tem aquele entendimento que está ligado aos bens
e também aos direitos dessa empresa. E quando a gente vai para essa identificação do que é bem e direito, alguns autores até divergem ali das ideias ali, como o que seria um bem, o que seria um direito, quando se trata do dinheiro, que é o valor que está no caixa, ou então os equivalentes de caixa, que seria o banco, como a gente faz essa classificação. A gente tenta seguir a ideia de um autor aqui e colocar em prática aqui durante as nossas aulas. Mas é interessante sempre a gente pensar nisso, porque com a evolução da tecnologia, hoje a gente consegue fazer uma transferência de dinheiros ali em questão de segundos, utilizando o Pix, por exemplo. Então vamos lá, vamos falar do conceito do ativo. O ativo, de acordo com o SAC 2010, ativos são os recursos controlados aqui pela entidade, né, pela empresa. E esses recursos aqui, eles são capazes de gerar imediata ou imediatamente fluxo de caixa, que é o valor lá que a gente vai conseguir gerar imediatamente aqui ou imediatamente. A gente está pensando em estoque ou então em dinheiro que está disponível no caixa. E aí nós temos o CPC 00 na sua segunda revisão. E aí você tem acesso aqui ao QR Code do CPC 00, então você pode acessar através do QR Code, pela câmera do celular, ou então usando o aplicativo de leitura, ou até clicar aqui no link ou digitar esse link reduzido aqui, você vai ser levado ao CPC 00, lá na sua segunda revisão, e lá a gente tem o conceito de ativo. Exatamente onde, professor? Lá no item 4.3, item 4.3, nós temos o conceito de ativo, que é um recurso econômico, presente, controlado aqui pela entidade, com os resultados de eventos passados. E também o que vem a ser esse recurso econômico. Na sequência, você tem lá no item 4.4, quando você acessa aqui o nosso CPC, ele vai dizer que recurso econômico é um direito que tem o potencial aqui de reduzir, de produzir benefícios econômicos, como se a gente fizesse a venda de um ativo para gerar caixa aqui para a empresa. E aí nós temos aqui o ativo, que está ligado a bens e também direitos. Tá, vamos falar dos bens. Tudo aquilo que se pode ser avaliado economicamente e que satisfaz as necessidades humanas. O Marion vai dizer que são aquelas coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades de pessoas e empresas. Do ponto de vista contábil aqui, pode-se entender como bens todos os objetos que a empresa possui, ou seja, para uso, troca ou consumo. Então a gente pode pensar no dinheiro, de mercadorias no estoque, veículos, máquinas, ferramentas, móveis e utensílios. Então tudo isso a gente entende como os bens que essa empresa ela tem disponível. A gente já vê o conceito disso para entender o que a empresa ela vai utilizar isso para fazer a transformação. Se ela tem dinheiro, já está disponível ali. Se a gente pensa numa questão de estoque, por exemplo, eu vendo estoque para transformar isso em dinheiro. Vamos falar agora sobre os direitos dessa empresa. Então, quando a gente pensa em direitos, a gente está falando aqui sobre valores de propriedade da entidade que estão em posse de quem? Em posse de terceiros. Marion também vai dizer que é um direito de receber, poder de exigir alguma coisa. Então, é interessante a gente ter essa ideia aqui. A gente sabe que terceiros aqui possuem uma dívida com a entidade, enquanto a entidade possui o quê? Um direito. Por isso, nosso direito aqui em relação a terceiros. E aí a gente pode pensar em depósitos de banco, duplicatas a receber e muitos outros itens também quando a gente pensa aqui nos bens e também nos direitos. E também nós temos, quando a gente vai pensar nesses ativos, nesses bens, eles podem ser móveis ou podem ser imóveis, a gente vai falar sobre o conceito deles, e também a gente pode entender o que é, de acordo com a tangibilidade, o que vai ser ativo e o que vai ser tangível e o que vai ser intangível. Tangível é aquilo que a gente pode palpar, a gente pode pegar lá na nossa mercadoria que está no estoque, e intangível, ele não tem uma forma física, a gente pode pensar em marcas e patentes, por exemplo. Vamos ao conceito para a gente já deixar bem claro isso, deixar registrado também. Os bens patrimoniais, eles podem ser móveis, podem ser removidos por si só ou por outras pessoas aqui. A gente pode pensar nesses bens aqui, as máquinas, equipamentos, mercadorias, e os imóveis não. Eles não podem ser transportados aqui de um lugar para o outro sem que haja o quê? A destruição do local onde se encontra o bem. E quando a gente pensa, e aqui como exemplo aqui de intangível, a gente pode pensar no prédio lá, na edificação. Se eu tiver que remover, vai destruir lá o local onde ele se encontra. Tangíveis,
possui forma física e palpável. Então, a gente pode pensar no veículo, por exemplo. Intangível, não é palpável e não constitui matéria também. A gente pode pensar em marcas e patentes, pode pensar em licenças, fórmulas dessas empresas. E a estrutura do ativo, como fica? Ativo, então nós temos aqui bens, classificando como caixa, mercadorias e imóveis. E direitos, a gente pensa em duplicatas a receber aqui. A gente soma esses valores, chega aqui em 40.100 de bens. E o 9.000 a gente destaca aqui, somando tudo, 49.100. A gente vai dizer que dinheiro é o ativo de excelência aqui. Temporariamente, nos contentamos em ter ativos sobre outra forma. No fim, no futuro aqui, temos mais dinheiro, que é uma análise aqui que interessa realmente aos acionistas. E a gente vai falar que o ativo também, com a nova estrutura, alterações na lei, a gente tem lá o ativo que ele vai ser dividido em ativo circulante e não circulante, que seria o curto e longo prazo. A gente vai mostrar aqui, vamos montar um gráfico aqui para mostrar para você o que seria essa ideia também, para a gente fixar o que vem a ser ali o curto e longo prazo dentro do ativo. Vamos lá. Então eu tenho ativo circulante e não circulante. Nosso conceito aqui, bens e direitos de curto prazo aqui no transcorrer dos próximos 12 meses. Não circulante, longo prazo, mais que 12 meses para receber aqui. E aí nós temos os itens disponível, aplicação financeira, valores a receber, de curto prazo. Estoque, despesas antecipadas, longo prazo tem realizável longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Porém, o que eu tenho que entender é que quando a gente pensa em longo prazo, a gente vai fazer uma anotação aqui. Então aqui, em X0, eu tenho o fim do meu exercício social, lá em 31 de dezembro. O período que vai, o período de X1 aqui, que é de X0 até X1, eu vou entender como curto prazo. E depois, o período que é de X2 aqui, eu vou entender como longo prazo. Então, eu tenho que entender que o que acontece, a nossa identificação aqui, é a partir do final do exercício social, para que eu possa entender realmente o que é curto prazo, o que é longo prazo. Então, se eu estou aqui no mês 9, então esse final de mês, mais esse final de ano, mais o final do exercício lá em 31 de 12 de 2021, mais o ano de 2022, curto prazo. Em 2023, aí seria longo prazo. Então, seria o quê? O ano subsequente, é o que a gente está vivendo agora, seria curto prazo. Após o final desse ano subsequente, eu entendo como longo prazo. E vamos focar um pouquinho mais aqui no intangível. Aqui você vai ter acesso também ao CPC 04 na primeira revisão. Então, tem todos os dados aqui, através do QR Code também do link, acesso às informações do intangível, que trata de todos os ativos intangíveis, exceto os intangíveis aqui por perspectiva de lucros futuros, lançado aqui em outro pronunciamento de estoque, por exemplo. Então, nós temos marcas, patentes, o goodwill aqui também, que representa aquela reputação de uma marca sobre uma capacidade de gerar lucro futuro, os softwares, direitos autorais, fórmulas e também capacidade intelectual aqui. Em termos aqui, esse capital intelectual aqui, em termos técnicos, vai ser aquele intelectual que vai trazer, dos empregados aqui, que vai trazer recursos futuros para a empresa também. Então, a gente tem uma ideia do que vem a ser ali as informações do nosso ativo. SP1, concessionária de automóveis. Para a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui, a gente tem lá o dono de uma concessionária, ele encontra um amigo dele que tem um automóvel lá para vender, mas que esse automóvel ele é fruto de um consórcio. E ele já está parado na empresa há 6 meses. E eles negociam lá, chegam num ponto comum, o veículo está em bom estado ainda e tudo mais, então eles fazem uma negociação. E aí eu tenho o preço de compra desse veículo e também eu tenho uma intenção de venda desse veículo. É uma coisa interessante. E aí essa pessoa vai levar lá para a concessionária para fazer a venda. A gente vai mostrar a contabilização ali na nossa contabilidade tradicional, que a gente vai pensar lá que vou pegar o valor que ele comprou, menos o valor que ele vai vender, e aí eu consigo identificar meu lucro, porém, existem detalhes interessantes que a gente vai pensar no
custo de reposição, como é que ele funciona para determinar exatamente, numa visão contábil, qual é o lucro real dessa negociação. Quando a gente pensa nesse custo de reposição, existem algumas situações, né? Então, se eu compro um automóvel que já está parado há um tempo lá nessa empresa, então eu tenho que pensar que a valor de mercado ele teve uma desvalorização. Então, eu tenho que analisar isso também ao valor justo para fazer a minha contabilização aqui. Se eu pensar num estoque, eu comprei um estoque, deixei esse estoque parado por um tempo lá na minha empresa, quando eu vou fazer a venda, eu tenho que analisar que esse estoque ele teve o quê? Uma valorização, porque atualmente, a preço de mercado, ele vai estar mais caro do que aquele valor que eu comprei. Ainda mais pensando em um prazo maior aqui. Então, vamos mostrar para você aqui como aconteceu essa compra. Então, nós temos aqui um veículo, né, modelo luxo 2015 aqui, valor da compra, o dono lá da concessionária comprou por 25. E a intenção aqui, que é o valor de venda, a nota fiscal de venda aqui, uma venda de R$40 mil para esse mesmo veículo. Porém, se a gente analisar aqui, ó, qual a margem de ganho da agência, considerando que o preço de reposição do veículo era R$30 mil. Então, eu tenho que sair da ideia de que o valor do veículo, ali, o valor de venda, realmente vai ser os R$40 mil. Eu posso trazer um controle para essa questão desse valor, mas eu tenho que pensar no custo de reposição. E aí, na agência, esse custo de reposição ele já é feito, trazendo o nosso preço justo ali, quanto é que vale realmente esse veículo e quanto é que realmente eu vou ganhar na revenda. Deixa eu mostrar para você o nosso quadro aqui. Primeiro eu tenho demonstração do ganho pela contabilidade tradicional. Então, eu pego o veículo aqui, valor de venda 40 mil, custo de venda foi 25 mil reais, então o meu lucro vai ser igual a 15 mil reais. Tudo bem até aqui, porém eu tenho uma demonstração do ganho a custo de reposição. É isso que a gente vai analisar. Então, de novo, aí eu tenho a 40 mil aqui o nosso veículo, custo das vendas, o custo de reposição 30 mil reais. Ele está dando essa informação para a gente aqui. Lucro em vendas aqui, considerando o custo de reposição, que seria o 30 mil menos o 25. Então, eu tenho um total aqui do lucro de vendas pela reposição aqui de 5 mil. O final aqui, pela agência, a gente continua aqui com os 15 mil. O que a gente fez? A gente fez 40 menos 30, que deu 10 aqui. 10 eu somei com 5 e fechei com 15. Agora eu quero saber efetivamente o lucro. Até porque, se a gente der uma olhadinha lá no enunciado da questão, no desenvolvimento que está lá no nosso livro, tem ali um valor que precisa ser analisado também, que tem uma depreciação ali, uma inflação de 10%, e aí sim, aí eu vou determinar o meu lucro. Por enquanto eu estou pensando ali no lucro de 5 mil reais, então ele vai alterar novamente. Vamos lá, vamos fechar aqui com o valor final. Então, a demonstração de ganho aqui, considerando aqui os custos de reposição. Então, primeiro, nós tínhamos lá o ganho com as vendas. Então, a gente coloca lá os 25 mil reais, porém, eu tenho que analisar o quê? Uma inflação de 10%. 25 mil vezes 10%, eu tenho um total de 2.500. Aí, eu vou pegar aqui o custo de reposição com a inflação. Como é que chega nesses 27.500? A gente vai pegar os 30 mil, que é o custo de reposição, menos o nosso total de 2.500, que são os 10%, eu chego no total de 27.500, que é o valor que a gente apresenta aqui. Então, eu pego o custo de reposição menos o custo de reposição com a inflação, o lucro real da empresa que vai ser de 2.500. Então, na realização final da venda do veículo pela agência, o ganho real seria de 25 mil reais, que isso aqui seriam as informações mais próximas da realidade da empresa. Então, eu tenho uma expectativa ali de ganho, pensando no preço de compra e no preço de venda, porém, eu preciso analisar realmente o custo de reposição. Na leitura do texto, a gente percebe, esse veículo já estava parado há um tempo, a gente está colocando a concessionária para fazer a venda desse item, então eu tenho que ter ali um certo critério para determinar realmente qual é o lucro dessa empresa, utilizando a contabilidade e mostrando esse custo de reposição. Passivo patrimonial. Nós vemos que o ativo está relacionado aos bens
e aos direitos dessa empresa. E o passivo, ele tem uma relação com as obrigações que essa empresa tem. Então, vamos falar um pouco sobre esse conceito. Então, o passivo exigível aqui identifica as exigibilidades e obrigações da empresa, cujos valores encontram-se investidos nos ativos. Então, nós temos lá, segundo o CPC 00, aqui na segunda revisão, nós temos lá no item 4.26, vamos identificar aqui, 4.26, que vai dizer que o passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico de resultado de eventos passados. Então, nesse caso aqui, a gente está pensando numa compra a prazo, por exemplo. Eu comprei e gerei uma obrigação que a gente vai ter que cumprir com essa obrigação agora de acordo com o CPC 00. Passivo também é composto de todas as obrigações atuais da entidade, gerada por eventos ocorridos no passado, cuja liquidação futura irá exigir um desembolso aqui do caixa da empresa. Então, nós temos o passivo, que é relacionado realmente às obrigações. Então, são dívidas que essa empresa tem com terceiros. Em contabilidade, tais dívidas são denominadas obrigações exigíveis, isso é, compromissos que a empresa tem aqui e serão reclamados e exigidos, porque continuando lá, aqui um exemplo desse passivo da conta. Então, a gente tem obrigações de 19 mil, a gente pode citar aqui com conta fornecedores, 15 mil reais, empréstimo bancário, também uma obrigação de 4.100, total 19.100. O passivo é representado no balanço patrimonial, ele é disposto em ordem decrescente aqui de exigibilidade. E a gente vai para o fato interessante, que é a identificação aqui desse passivo em curto e longo prazo. Então, nós vamos ter passivo exigível, e aí nós vamos ter o circulante e o não circulante. Tal como a gente está falando de obrigação, então nós temos aqui obrigações de curto prazo, no transcorrer aqui dos próximos 12 meses, e obrigações de longo prazo, mais que 12 meses aqui para receber. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter, no caso aqui, a gente está pensando realmente nas obrigações para a empresa que ela tem que pagar. Então, de novo, a gente gera aqui o nosso gráfico aqui, a gente verifica lá que em X0, que é o momento que a gente está fechando lá o nosso balanço patrimonial, lá em 31/12. E esse período que vai até X1, tudo que acontece aqui em X1, eu ainda entendo como curto prazo. Então, são nossas obrigações aqui de curto prazo dentro desse período. Depois disso, tudo que acontece aqui em X2, eu entendo como longo prazo. E, é claro, na sequência disso também, a gente vai entender como longo prazo. Professor, mas se a gente está fazendo o fechamento nós estamos aqui no mês 9, por exemplo. No mês 9. Então, esse período aqui que acontece no mês 9 e também o período de X1, eu entendo como curto prazo. Somente após o final aqui, quando eu fizer o fechamento lá em X1, que daí as minhas obrigações posteriores eu vou entender como longo prazo. É claro que quando a gente faz um financiamento, gera uma obrigação lá para 5 anos, por exemplo, eu sei que é uma obrigação lá de longo prazo. Mas na contabilização também uma parte disso, dependendo quando a gente começa a pagar, então eu fiz o financiamento agora, já começo a pagar no mês que vem, por exemplo. Então, o período que vai compreender até o fechamento do exercício social, final desse exercício social, mais 12 meses, eu entendo como uma obrigação ali de curto prazo. O que exceder esse prazo lá, o final do próximo
ano subsequente aqui, a gente vai entender como uma obrigação de longo prazo e todo ano, é claro, a gente tem que rever essa informação, porque o tempo vai passando e a gente vai trazendo as informações ali a curto e longo prazo também. Para fechar, vamos ver a estrutura do nosso balanço aqui, patrimonial, em que eu tenho a conta do ativo e aqui eu vou ter o ativo circulante e o ativo não circulante, já dentro dessa nova estrutura aqui do curto e longo prazo. Também, do outro lado aqui eu tenho o passivo, que nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante, é claro, cada um deles aqui dentro das suas contas. Também aqui obrigação de curto, obrigação de longo prazo. E aqui a figura do patrimônio líquido, que é o PL, que nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos ter a equação aqui, ativo menos passivo igual a PL, vamos falar da riqueza dessa empresa, riqueza líquida, e essa seria a estrutura do nosso balanço patrimonial. E para fechar, nós temos aqui a estrutura do balanço patrimonial, que nós vamos ter aqui a conta do ativo e conta do passivo. Aqui nós vamos trabalhar com a questão da liquidez e aqui a exigibilidade. Então nós vamos ter ativo circulante, ativo não circulante. No não circulante, nós vamos ter contas como realizável de longo prazo, investimentos de longo prazo, imobilizado e intangível. Lembrando que aqui no ativo circulante eu também posso ter investimentos, mas eles precisam ser investimentos de curto prazo. No passivo, nós vamos ter passivo circulante, que são as obrigações de curto prazo, não circulante, longo prazo. E aqui a figura do PL, patrimônio líquido, que nós temos capital social, nós temos as reservas aqui, ajustes, ações de tesouraria, prejuízos ou lucro acumulados aqui. E aí nós vamos dar uma olhada daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre esse patrimônio líquido, como é que ele funciona e o que a gente pode entender um pouco mais sobre esses dados. Então a gente já sabe, ele já viu um pouco do ativo e um pouco do passivo, daqui a pouco vamos falar de PL também. Operações que geraram receitas aqui e gastos para essa empresa. Então a gente vai trabalhar isso em 2 passos. Nosso primeiro passo vai ser fazer o levantamento lá do que é o nosso ativo circulante lá, que são os direitos lá dessa empresa de curto prazo, depois o passivo circulante, que são as obrigações também de curto prazo. Porque essa empresa, ela quer apresentar esses relatórios para um banco, por exemplo, e ela está interessada em um financiamento, ela precisa de recursos nesse momento, e para isso, a garantia, é claro, desse usuário externo da contabilidade, que é o banco, é saber, através das informações dos demonstrativos financeiros, por exemplo, se essa empresa ela tem condições mesmo de arcar com essa obrigação. Porque se a empresa, se o banco perceber que a empresa não tem condições de pagar, porque tem mais dívida do que as receitas, é claro que daí eles vão ter alguns empecilhos para liberar esse dinheiro, talvez não libere na sua totalidade, então essa negociação vai ser um pouco mais difícil. E como é que a gente faz isso? A gente tem que ver o índice de liquidez corrente dessa empresa. Qual é realmente a possibilidade dela em cumprir com as suas obrigações? Já vou avisar para vocês, o que a gente vai fazer? No passo 1, a gente vai pegar os dados ali, a gente vai analisar, porém, nós vamos esquecer de um dado muito interessante que a gente vai acabar resolvendo isso no passo 2. Então, a princípio, é como se a gente apresentasse uma falha ali na contabilidade por deixar de analisar um dado muito interessante, o que pode comprometer as negociações aqui dessa empresa. Vamos entender? Deixa eu te mostrar aqui. Você deverá construir aqui uma argumentação junto ao banco, apresentando aqui dados que venham a comprovar a situação da empresa, para comprovar que essa situação é sólida aqui também, a empresa é sólida, a condição também. Ao mesmo tempo de que a empresa ela possui a capacidade aqui de honrar com os seus compromissos. Então, nós vamos ter um compromisso aqui com o pagamento desse financiamento, mas será que a empresa tem condições? Passo 1. Do ponto de vista do banco, apure o índice de liquidez corrente, que conforme o relatório enviado pelo Departamento Financeiro. Então, esse relatório ele vem para que a gente possa fazer uma análise ali, análise dos bens e direitos e também das obrigações da empresa. A gente quer saber isso de curto prazo. Talvez o financiamento que a gente vai fazer, vamos começar a pagar daqui a 60 dias. Então, eu tenho que saber montar esse relatório. Vai ser um argumento para mostrar que a empresa é uma empresa sólida e que ela tem condições, sim,
de cumprir aqui com as suas obrigações. Vamos ao relatório enviado aqui enviado ao banco, né? Então, nós recebemos esse relatório aqui do Departamento Financeiro, e aí eu tenho aqui a conta Caixa, conta bancos, temos aplicações financeiras aqui de curto prazo, né? R$50 mil, conta clientes e outros créditos. Se eu somar todos esses valores aqui, eu vou perceber um valor aqui de R$66 mil. E aí, pagamentos aqui, a gente vai falar das obrigações da empresa. Fornecedores 5 mil, folha de pagamento 10, financiamento 60 mil, já vou te avisar, esse 60 mil aqui, que é um item que não está sendo analisado de uma forma correta. Muito bem, aí nós temos impostos a pagar 10 mil e outros pagamentos aqui, se a gente somar tudo isso também, vai dar um total de R$77 mil. Agora eu vou gerar o quê? O índice de liquidez corrente. Gerando esse índice de liquidez corrente, é claro que vai envolver o nosso ativo circulante e passivo circulante, vou fazer minha divisão aqui, e o resultado que eu chegar, especialistas dizem que se eu chegar no 1, por exemplo, meu índice 1, quer dizer que as minhas obrigações têm um valor igual lá às receitas que essa empresa tem. Os bens e direitos estão iguais ali às obrigações, então eu tenho uma condição ali, uma condição favorável. É claro que quando dá acima de 1, quer dizer que a empresa tem um potencial maior para pagar aqui a sua dívida. Mas será que nesse levantamento isso vai acontecer? Deixa eu te mostrar. Pegamos aqui o índice de liquidez que vai envolver, índice de liquidez corrente, que é a capacidade de quitar as dívidas a curto prazo. Por isso que eu estou pensando no ativo circulante. E nós falamos desse ativo circulante e do passivo circulante também, que são os bens e direitos a curto e longo prazo. A curto prazo aqui bens e direitos, aqui obrigação. Nós somamos o ativo aqui, esse total deu 66. A gente vem aqui e coloca ativo circulante 66 mil. E vamos dividir isso por 77, que é o valor que nós temos aqui. Vou voltar um pouquinho mostrando aqui o 77, que é o nosso passivo circulante. Quando eu fiz a minha divisão aqui, deu 0,86. Isso quer dizer que está um valor abaixo de 1. Isso mostra que essa empresa ela tem mais obrigações aqui. O valor do passivo circulante é maior que o ativo circulante. Nós vamos fazer uma análise aqui também, uma análise vertical das rúbricas de exigibilidade. Então, nós vamos mostrar aqui para o banco também, sobre essas exigibilidades, sobre essas obrigações aqui, nosso índice. Qual é o valor percentual de cada obrigação que essa empresa tem de curto prazo. Também vou apresentar lá o nosso valor de 0,86. Vai ficar muito claro lá que a gente tem uma quantidade de obrigações que são maiores, que a gente entende lá como bens e direitos dessa empresa. Vou mostrar esse índice também, esses percentuais, vamos lá. Então eu tenho aqui análise vertical das exigibilidades. Fornecedores, eles representam 6,5% dessas obrigações. Professor, como é que a gente chega nesse valor? É simples, olha, você vai pegar 5 mil e vai dividir esse valor por 77. Então, se eu pegar aqui os 5 mil e dividir esse valor por 77, que é o meu total, 77 mil, e depois multiplicar o meu resultado por 100, eu vou chegar lá em 6,4935. A gente arredonda aqui para 6,5. Vamos pegar mais um exemplo aqui, a gente pega aqui a folha de pagamentos, né, R$10 mil, que é uma obrigação de curto prazo também, pego 10 mil, divido pelo 77, chego lá em 12,9897 e arredondo para 13%. Porém, de todos esses valores apresentados aqui em percentuais, aqui, verifiquem aqui, olha, 77,9 equivale ao financiamento de R$60 mil. É isso aqui que nós vamos ter que dar uma olhada se houver alguma falha. Se pegar os 60 mil e dividir por 77, vai chegar em 77,9% aqui. Então, no passo 1, na primeira verificação aqui da situação econômica e financeira também da empresa, a gente percebeu que existem mais dívidas do que os bens e direitos. Então, meu passivo circulante está maior que o meu ativo circulante. Isso é um problema, até para a gente convencer a empresa lá, olha, já tenho uma dívida interessante, como é que eu vou assumir uma nova?
Porém, é claro, a gente deixou de analisar um dado aqui, a gente vai verificar isso no nosso segundo passo, na nossa segunda SP, porque eu vou querer saber realmente sobre esse financiamento, como ele funciona. Será que essa empresa ela não tem nenhuma receita prevista para um curto prazo, para que eu possa mudar esse índice de liquidez? É isso que a gente vai analisar na nossa próxima SP. Momento de interação, nosso momento de interação, assim como a nossa primeira aula, a gente vai utilizar o nosso mural aqui, o Padlet, que você pode acessar a qualquer momento. Você vai clicar no sinalzinho de mais vermelho, ele vai fazer a sua postagem e vai dizer para a gente o que você acha. E para isso nós temos uma pergunta aqui para você analisar. Vamos lá. Como a contabilidade ela pode contribuir aqui para que as decisões dos usuários das informações, tanto o usuário interno como externo, sejam mais eficazes. Você acessa isso através do QR Code ou através do link aqui. Você vai ser direcionado a essa página aqui do nosso Padlet. E aqui nós temos algumas participações já de alguns alunos. Você pode acessar, então vai ter aqui o nosso primeiro momento de interação, como a contabilidade pode contribuir para que as decisões dos usuários da informações sejam mais eficazes. Você vem aqui nesse maisinho aqui, onde a gente está com o cursor, você vai clicar nele e vai abrir uma pasta para você fazer a sua anotação aqui no Subject. Você pega e faz a anotação certinho, depois escreve o que você tem de informações. Você pode também acessar esses 3 pontinhos aqui e aí você faz o login e através do login na conta básica, você tem acesso ao nosso Padlet aqui, ou então você coloca a informação, depois anota lá de qual polo você está falando. Vamos aguardar um pouquinho para que você possa participar e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, nós estamos de volta. Vamos lá para o nosso Padlet para verificar as contribuições dos nossos alunos. Vamos lá.
Então eu tenho aqui, né, várias pessoas que já participaram. O Padlet vai ficar disponível para vocês a qualquer momento, aí, enquanto tiver a nossa disciplina, vocês entrarem aqui e fazerem as suas contribuições. A gente tem a Lívia Queiroz aqui que disse, ó, maior facilidade para a transferência de pessoal entre as subsidiárias de uma multinacional aqui para as outras empresas. Vamos só verificar aqui que eu tenho aqui a participação feita aqui para o nosso aluno. Facilidade em compreender de forma clara e objetiva as contas de resultado. Muito bem. E várias outras participações aqui do nosso Padlet. Então, a qualquer momento você entra lá e acessa. A gente tem várias contribuições aqui. A contabilidade ela pode apresentar, é claro, para que a gente possa tomar as decisões de uma forma acertada. Essas informações também precisam ser eficazes ali, precisam ser corretas para que os usuários consigam atingir o seu objetivo. Receitas e despesas. Vamos entender um pouco mais sobre esse confronto das receitas e também das despesas, que vão fazer parte lá um dos demonstrativos financeiros mais importantes. A gente tem o balanço patrimonial e também tem a DRE. Na DRE que a gente tem o confronto lá das receitas, custos e também das despesas. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, quando a gente pensa aqui em receitas, a gente está falando que são o coração da empresa, que as vendas que acontecem, ou seja, elas fazem parte aqui, para deixar essa empresa realmente atingir a sua prosperidade. Então, lembrando aqui do postulado, ou então dos princípios, o princípio da continuidade, é exatamente pelas receitas que boa parte desse princípio aqui, ele é cumprido. Ou seja, sem receita não é possível atingir lucro. E sem lucro é quase impossível aqui a existência da empresa. A questão é clara, se a gente não tem lucro, a gente vai precisar de capital de terceiro sempre, que vai gerando dívidas, vai chegar um momento que não vai ter condições mais de conseguir financiamento. Então eu tenho aqui, através das receitas, é que a gente atinge o lucro e com esse lucro a gente faz com que a empresa ela tenha a sua continuidade. Para Eudícibus, ele está dizendo o seguinte, ó, entende-se por receita a entrada de elementos para o ativo, sobre a forma de dinheiro ou direitos a receber, duplicata a receber, correspondente normalmente aqui à venda de mercadorias, produtos, prestação de serviço. Uma receita também pode derivar aqui de juros, a gente está falando aqui de uma receita financeira, por exemplo, sobre depósitos bancários ou títulos, outros ganhos eventuais. Então, se eu estou pensando na questão realmente de uma receita, a receita ela é proveniente ali das vendas de mercadorias, a empresa comercial, venda de produtos, uma empresa industrial, ou a prestação de serviço. A gente está pensando numa empresa que faz essa prestação de serviço para gerar suas receitas. Aí nas receitas a gente já imagina que eu estou vendendo um produto, faço a formação do preço de venda e dentro dessa formação, é claro, a gente está pensando numa margem de lucro. Esse lucro que vai ser o interessante para que a gente possa pagar as nossas obrigações, funcionários, encargos e também pensar no crescimento da empresa. Isso faz com que esse valor vai gerar condições para a continuidade ali da nossa empresa através dessas receitas. Continuando ainda sobre esse dado, o CPC, ele vai trazer informação aqui sobre receitas que são aumentos aqui nos ativos. Então, a gente está falando do CPC 00, na sua revisão número 2, lá no item 4.68. Aumento nos ativos ou reduções aqui nos passivos, que resultam aqui em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes às contribuições aqui dos detentores dos direitos sobre o patrimônio. Aqui no caso, quando a gente fala sobre esses detentores aqui desses direitos, é claro, a gente está falando sobre os sócios da empresa. Então, o valor que vem do sócio, a gente não vai entender como uma receita de venda lá ou receita de prestação de serviço. Então, esse é o conceito que a gente tem através da leitura lá do CPC 00. E a gente pode ter também lá dentro da estrutura da DRE, a gente tem a receita bruta e depois nós temos as informações da receita líquida. Então, vamos fechar nossa ideia da receita. Na demonstração do resultado de exercício, a gente começa lá com a receita bruta.
valor nominal de todas as vendas de bens dos serviços prestados pela essa empresa no exercício social considerado. Então, estou fazendo o fechamento lá no mês 6, gerei aqui a minha demonstração e eu consigo ter esses dados. Através da receita bruta, devem ser deduzidos diversos valores aqui, que efetivamente não pertencem à empresa. A gente pode pensar lá na devolução de vendas, abatimentos, que vai ser um direito lá de quem está comprando, impostos e contribuições. Quando a gente fizer essa redução, nós vamos chegar a quem? Receita líquida aqui de vendas e também de serviços. E aí a gente já pode falar sobre a despesa. O que vem ser a despesa aqui? De acordo com o Eudícibus, Marion e Faria, de maneira geral, pode-se conceituar despesa como sendo um sacrifício aqui de ativos realizado em troca para obtenção de receita. Então, a gente vai utilizar essa informação dessas despesas, né? A gente pode pensar em despesas de vendas administrativas financeiras, cujo montante espera que supere aqui as despesas. Então, a gente está esperando que as receitas que a gente tem vai gerar um valor maior que a despesa. Às vezes, esses sacrifícios são incorridos aqui em função de diretamente atribuíveis aqui a uma receita específica. Então, eu posso gerar uma despesa, né, um gasto que essa empresa pode ter. Até a gente já faz uma diferenciação, quando a gente pensa em um gasto que está lá acontecendo lá no setor administrativo, seria uma despesa. Quando é um gasto que acontece no setor de produção, é um custo, né? A gente tem também lá na estrutura da DRE o custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado, custo do produto fabricado também, produto vendido. Então, a gente não pode abrir mão também das ideias da receita. Uma empresa mais organizada, ela vai fazer separação entre as despesas e também os custos que a gente não pode esquecer. Continuando ali ainda sobre as despesas, a gente vai entender que, ao contrário das receitas, provoca uma diminuição lá no ativo e aumento do passivo pela obrigação, consequentemente vai gerar uma diminuição do patrimônio líquido. Ela surge no curso das atividades normais da empresa, inclui, por exemplo, aqui, custo de vendas ou de serviços, pagamento de salários, gasto com a depreciação aqui, usualmente toma a forma de uma saída ou desgaste do ativo, desgaste aqui no sentido econômico, caixa, equivalente de caixa que são os bancos, inventários, móveis e equipamentos que a gente pode comprar para gerar um lucro para a empresa no final, para gerar uma receita. Importante, como regra geral, somente pode ser ativados aqui gastos quando houver certeza que irão gerar benefícios futuros aqui, além do atual. Sempre que não for possível identificar os períodos ou receitas futuras conectados aqui ao gasto, devem ser lançadas como despesa do período. Só para a gente saber, eu vou comprar um equipamento, por exemplo, eu vou gerar um gasto pela compra do equipamento, mas ele vai gerar um benefício futuro para a empresa, então eu posso entender ele como uma despesa pelo gasto que vai gerar uma receita para a empresa. Nós vamos agora para o passo 2. Lembra para a gente que gerar as despesas e os custos, para a gente lembrar também as informações. A gente recebeu um relatório lá do Departamento Financeiro, a gente está apresentando o índice de liquidez para o banco. A gente chegou lá num índice de 0,86, não estava muito interessante, porém, alguns itens passaram ali na verificação, a gente voltou, viu que a participação do financiamento, 60 mil, era muito grande, e agora a gente vai mostrar os dados de uma forma concreta, a contabilidade ali bem feita agora, para atender a expectativa da empresa e do banco. Vamos lá. Nós somamos os valores do ativo circulante, deu 60 mil, 66 mil, somamos também o passivo circulante, que deu 77. Fizemos a divisão desses valores, chegamos a 0,86. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos pensar no valor presente. Como que vai acontecer isso, professor? Olha, passo 2. Do ponto de vista aqui da empresa, dívidas que possuem juros embutidos aqui, financiamentos. Nesse caso, nós vamos trazer isso a valor presente. Como é que é isso? A gente vai pensar como esse gasto ele tem um comportamento no valor presente. Lá na página 74 do livro, vocês têm acesso ao texto que vai dizer o seguinte: o financiamento aqui foi feito, financiamento de 60 mil reais. Esse financiamento ele tem uma expectativa de pagamento em 4 parcelas de 15 mil reais
cada uma, com uma taxa de juros de 12%. Muito bem. E aí, para trazer esse valor presente, o que a gente vai fazer? O valor presente vai ser o valor da dívida, que são R$60 mil. A gente percebeu esses R$60 mil aqui, ó, no financiamento. Então, 60 mil reais dividido por 1 inteiro menos a taxa elevado aqui ao tempo. Nossa taxa é de 12%. Claro que esse 12 a gente divide por 100, né, para virar 0,12, para a gente somar a 1 inteiro, que vai dar 1,12. Eleva a 4 aqui, que são 4 parcelas. Quando a gente faz 1,12 elevado à quarta potência, vai dar 1,57, 35, 19, 36. Passo 60 dividido por esse número, eu vou chegar em 38.131,8. Professor, tem forma de a gente usar a HP para resolver esse valor? Tem sim. Vou mostrar para você. Você vai lá na HP e coloca 60 mil, que é o valor do financiamento, CHS, FV, que é o Future Value, 4N, que é o tempo, e coloca 12I, que é a taxa, e depois clica em PV. Ele vai aparecer o valor de 38.131,08. Isso quer dizer que, no caso, a empresa está pagando, a título de juros, um valor de 21.868. O que a gente faz é que a gente pega os 60 mil reais, menos o 38.131,08. Fazendo essa subtração, eu tenho aqui o valor dos juros que essa empresa está pagando. Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente trouxe os 60 mil reais a valor presente. Então, a minha dívida ali, ela não é de 60 mil reais nesse momento. Ela vai se transformar em 60 mil reais porque eu vou pagar um juro, que a gente tem lá uma taxa de 12% ao ano. Então, a gente vai pagar isso lá em 4 parcelas, a gente traz isso a valor presente. E tem mais um detalhe ainda que não foi observado. A empresa ela tem uma expectativa de uma receita de 65 mil reais. Também tem um tempo para isso e um prazo. Vamos trazer valor presente também. Vamos lá, vamos analisar essa outra informação, que também você tem acesso aos dados lá na página 73, que vai falar sobre essa receita. Vamos colocar aqui página 73, depois você pode fazer a leitura. Ele vai falar de um faturamento, uma receita de faturamento lá de 65 mil reais para a empresa, que ela vai receber isso aqui em 5 vezes, com uma taxa estimada de 12% ao ano também. Então, a gente vai trazer esse valor aqui, 65 mil, que é uma previsão de receita que a empresa tem de 65 mil. A valor presente, como fica? Vamos pegar aqui 1,12, porque a nossa taxa é 12%, elevado a 5, porque a gente está pensando em 5 parcelas aqui. 1,12 elevado à quinta potência dá 1,762341,683. Faço 65 dividido por isso, vou chegar a 36.882. Na HP, a gente vai colocar lá 65 mil, vou mostrar o passo a passo para você aqui. CHS FV, coloca 5N, que é o 5 meses, 12I, que é a taxa, e clica em PV. E vai aparecer 36.882,75. Trouxe também o valor presente. A partir de agora é que a magia acontece. Então, quer dizer que essa empresa ela não tem aquela dívida como estava sendo apresentado. O meu passivo circulante ele é menor, então tem que diminuir o valor lá, trazer o valor presente. E meu ativo circulante também não era aquele valor, a gente vai ter que aumentar esse valor, porque eu tenho uma expectativa de receita de 65 mil, eu também trouxe o valor presente. Então, agora, nesse momento, para saber a minha liquidez corrente, trazendo esses 2 cenários, um novo cenário aqui, que são 2 expectativas lá de recebimento e pagamento, como é que vai ficar nosso índice de liquidez? Deixa eu te mostrar como fica. Então, nós temos aqui agora, ó, após encontrar aqui o valor justos aqui embutidos, deduza-o do financiamento a pagar e apresente uma nova relação de recebimentos e pagamentos aqui para o banco. Então, apura o novo índice de liquidez. Compare. Então, a gente tinha lá uma dívida de 77 mil, nosso passivo circulante de curto prazo, diminuindo os juros que a gente tinha que pagar, o total vai ser 55.131,08, que é o valor que a gente vai colocar aqui, ó. Meu passivo circulante teve uma alteração. O meu ativo também, que era de 66 mil, mudou. A gente está aumentando 36, que é a nossa expectativa de recebimento de uma receita lá, foi para 102.
que a gente coloca aqui, ativo circulante. Olha aqui a minha liquidez como fica. 1,87. A gente está fazendo um arredondamento, né? Se eu pegar 102 e dividir por 65, vai dar 1,86614. Agora o meu relatório vai mudar. Para as breves considerações do relatório, argumentar sobre a situação anterior que não se havia aplicado o critério de ajuste de valor presente sobre as dívidas e também não se considerou aqui o reconhecimento de uma receita significativa da empresa. E, portanto, considerando tais fatores, a empresa possui liquidez suficiente aqui para honrar empréstimos a título de capital de giro. A empresa tem condições, sim, a gente tem um índice de liquidez ali que é interessante, é acima de 1, está de sobra ali a situação da empresa, comparando o ativo circulante com o passivo circulante no curto prazo. Então, a gente consegue atender, sim, a expectativa de pagar, gerar mais uma obrigação com o banco lá e conseguir pagar, porque a gente percebeu lá, através do nosso índice, que a empresa está numa situação confortável, que eu trouxe esses valores a valor presente e considerei uma receita que até então não estava sendo considerada lá naquele nosso primeiro relatório apresentado. Vamos falar do conceito de patrimônio líquido. Patrimônio líquido, ele tem as suas particularidades também, a gente tem uma equação para mostrar esse resultado que vai envolver o ativo e o passivo. A equação vai ser, PL vai ser a diferença entre o ativo e o passivo. Se esse resultado ele for positivo, a gente vai pensar lá em lucro para essa empresa, uma situação positiva. Porém, se o passivo for maior que o ativo, quer dizer, as obrigações são maiores, o nosso passivo ele vai ser negativo, ou seja, nesse momento a empresa tem ali o prejuízo. Quando faz o fechamento ali dos demonstrativos financeiros, a gente consegue perceber essas informações aqui no nosso relatório. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o nosso PL, sobre o conceito. Então, PL, a gente vai definir aqui como resultante aritmética aqui do somatório dos bens e direitos, elementos patrimoniais positivos, diminuída a somatória das obrigações, aqui que são os elementos negativos do patrimônio. PL significa sobra, o resíduo em valor dos elementos patrimoniais. Quais são os elementos patrimoniais? Ativo, passivo, que vai envolver bens, direitos e obrigações também. Daí os diversos nomes, como sobra, patrimonial, patrimônio residual, essa riqueza líquida aqui que é bem interessante, capital próprio, sobra efetiva, riqueza efetiva. Nossa equação vai ser PL é igual ativo menos passivo, que são as obrigações dessa empresa. E aí, de acordo com o CPC 00, você pode acessar lá o item 4.63, que vai falar sobre o PL, patrimônio líquido e a participação residual dos ativos da entidade, após a dedução dos seus passivos. E o Dícibus, Marion e Faria vai dizer o seguinte: patrimônio líquido, em essência, de qualquer ângulo aqui, seja analisado, é o resultado final de todo o esforço que é feito pela entidade para alocar aqui os seus ativos e os seus passivos aqui de uma forma eficiente e lucrativa. Quer dizer que lá no final, a gente precisa, né, que seria interessante que essa empresa realmente ela tivesse um lucro. Então, de uma forma efetiva, ela vai chegar lá num ativo maior que o seu passivo. E nós vamos ter aquela riqueza líquida. Porém, quando acontece o contrário, né, nosso passivo ele é maior que o ativo, nós vamos ter o quê? A ausência de uma riqueza, a gente vai ter um prejuízo lá para a empresa. É claro que tem todas as formas para entender como a gente vai justificar esse prejuízo também, com pagamento de lucros nos próximos períodos. A gente vai falar também, verificar que esse lucro, quando a gente pensa nas empresas SCAs, não pode ter mais esse lucro na minha conta lucros e prejuízos da empresa. A gente tem que fazer a distribuição desses valores, diferente de uma empresa que é uma empresa limitada. Se for lá de comum acordo dos sócios lá da administração da empresa, a gente pode sim ter a conta lucros acumulados aqui para a empresa limitada. Para a SA a gente tem que fazer a distribuição. E essa distribuição também eu tenho que analisar se vai ser feita através dos dividendos lá para os sócios ou se essas reservas vão ser através de
da reserva de capital ou das reservas de lucro. A gente vai mostrar para você agora um pouquinho desses itens. Então eu tenho aqui o nosso PL e dentro do PL há as subdivisões aqui, porque a gente vai comentar cada uma delas. Então, primeiro, o capital social. Valores investidos pelos acionistas, sócios na sociedade, que ele pode fazer a integralização desse capital, e aqueles gerados pela empresa aqui, que são os lucros que não foram distribuídos. Depois, a reserva de capital. Valor aportados aqui pelos proprietários, ágil. Vamos grifar essa palavra ágil, porque ela vai aparecer na nossa SP e é interessante a gente já ter essa informação aqui. Doações ou as subvenções. Subvenções são aqueles auxílios pecuniários, né, concedidos aqui pelo poder público. Variações de valor de certos ativos, ajuste patrimonial, lucros auferidos aqui e não distribuídos aqui. São lucros retidos. Nós temos também reservas de lucros, que pode ser, que tem finalidade específica, né? Pode ser reserva legal, estatutária, reserva para contingências, reservas de planos e investimentos, reservas de lucros a realizar. E é interessante também a gente fazer um comentário sobre cada uma dessas reservas, que também existe toda uma diretriz que a gente precisa seguir, existe toda uma legislação para essas reservas, valores percentuais que a gente não pode ultrapassar, então não pode ser feito de uma forma aleatória. Continuando ainda sobre as informações, nós temos ajuste de avaliação patrimonial, contrapartida aqui, aumento ou redução aqui de valores de elementos do ativo ou passivo, determinado aqui em razão da avaliação de preço de mercado. Prejuízos acumulados representa o valor negativo aqui, que resta no resultado, se a gente estiver pensando lá na questão do prejuízo. A lei determinou aqui que os balanços não podem mais ter o saldo de lucros acumulados. A gente está falando das empresas SAs. E fechando, ação de tesouraria, ações que as empresas elas podem adquirir aqui para a própria sociedade e depois ela pode fazer utilização desses valores para revenda no próprio mercado ou então para utilização lá como premiação de funcionários. E para fechar, rédito é o termo de origem latim, que significa o que é devolvido. Foi adotado aqui pelos maiores intelectuais da história, então a gente está falando da evolução da contabilidade. O termo rédito é mais amplo aqui nos resultados das entidades, sem fins lucrativos, que apresenta superávit ou déficit em suas atividades sociais. O resultado de atividade econômica, com fins lucrativos também, a gente vai ter uma variação patrimonial, que a gente pode pensar aqui uma variação aumentativa ou diminutiva aqui, quando a gente pensar na questão do rédito. E aí a gente tem aqui a estrutura do PL, é claro que em outras disciplinas a gente tem um detalhamento ali de cada uma dessas informações, mas só para a gente entender a estrutura para resolver a nossa próxima SP. SP4 a gente vai falar sobre ações. E dentro das informações, é claro que a contabilidade ela vai gerar os demonstrativos financeiros. Os usuários da contabilidade internos ou externos vão fazer uso dessas informações, vão pegar lá o balanço patrimonial, demonstração do resultado de exercício. É uma empresa SA. Então a gente vai ter a figura da DRA, DVA, DMPL. Nós vamos ter também demonstrações dos fluxos de caixa, vamos ter notas explicativas, vamos ter muitas informações disponíveis para que o usuário da contabilidade ele faça uma análise, porque a gente sabe que cada um deles tem um interesse. Eu quero saber a situação econômica e financeira da empresa, eu quero saber a questão da sustentabilidade, quero saber o que essa empresa ela faz com esses valores, se tem uma expectativa de crescimento ou não. Comparo também com demonstrativos financeiros anteriores para saber dessa evolução. A empresa, nesse momento, pode ter uma queda lá das vendas, um prejuízo até, mas a gente pode justificar isso através da situação econômica no momento que o país ele vive. Ou, quem sabe, a empresa não teve nenhum problema com essa situação e teve um crescimento. Também eu faço uma análise. Quando a gente pensa em dividendos dentro das ações, a pessoa pode estar interessada em comprá-la, pode ser um acionista minoritário, ele quer comprar ações dessa empresa. Ele também faz análise dos demonstrativos financeiros para saber se a situação é interessante,
Porque ele compra ações, quando a empresa tiver lucro, ela vai fazer a distribuição desses valores, essa empresa vai receber lá os seus dividendos. Então vamos analisar a situação que essa empresa ela tem no momento, para que a gente possa justificar aqui todo o resultado. Então o capital social da empresa, ele era de 150 milhões aqui. Nesse exercício houve que um aporte de capital de 40 milhões de ações, cujo valor nominal por ação era de R$1. Então, é claro, eu tenho que fazer a justificativa desse valor lá na contabilidade. Então, eu tenho lá um aporte, né, um aporte de capital lá, 40 milhões de ações a R$1. Então, a gente vai ter lá 40 milhões que vão ter que fazer parte aqui dessas informações da contabilidade. Então, tinha 150 milhões, vai entrar mais 40 milhões, então vai passar a ter 190 milhões ali, e eu justifico isso através da compra desse aporte através das ações. Porém, o que vai acontecer? Nós temos um ágio de 30%. Deixa eu te mostrar o desenvolvimento aqui. Soma-se a esse contexto o fato de que o valor da ação houve o quê? Um ágio. O que é esse ágio aqui? É um valor adicional. De quanto? De 30% por ação, que a empresa imediatamente constituiu aqui como uma reserva para esse excedente. E esse tipo de reserva, é claro, a gente vai pensar lá no nosso PL para justificar esse nosso valor aqui. Então, tá, o que a gente tem aqui até o momento? A gente tem um aporte que vai aumentar realmente a situação da empresa ali na questão das ações, tem 150 milhões, vai aumentar, e eu também tenho que considerar esse ágio aqui de 30%. Então, é R$1, mais 30% vai ser 30 centavos lá, que aumentou. E a empresa já decidiu, esse ágio ela vai utilizar como reserva. E aí, é claro, tem que dar mais uma olhada lá no nosso PL para saber que tipo de reserva a gente vai utilizar. Então, a gente destacou para você lá que era a nossa reserva de capital. Então, a título de reserva de capital, vamos ter um valor lá para o ágio. Então, vamos continuar a nossa informação. Então, qual vai ser o nosso primeiro passo? A empresa ela aumentou o capital de venda aqui em 40 milhões de ações, cujo valor nominal vai ser de 1. Então, o capital social dessa empresa passou de 150 para 190 milhões. Por quê? Porque nós temos aqui os 40 milhões aqui de R$1 nas ações. Segundo passo, o ágio na venda das ações, que foi de 30 centavos, então a gente está falando o quê? De R$1, que nós multiplicamos aqui por 30%, que gerou um total lá de 30 centavos. Esses 30 centavos por ação, vendendo aqui a ação por R$1,30. Terceiro passo, a empresa ela vai constituir aqui uma reserva no valor de 12 milhões. Esses 12 milhões equivalem a 40 milhões de ações a 30 centavos. Então, 40 milhões entrou aqui e nós vamos ter 12 milhões aqui pelo ágio, que a empresa vai fazer essa consideração e utilizar esse dado aqui como a reserva. Qual que é a reserva, professor? Vai ser a reserva de capital. E como é que isso vai aparecer lá nos nossos demonstrativos financeiros? Vai aparecer como valor, provavelmente vai ter uma nota explicativa mostrando qual foi essa movimentação. A pessoa que vai fazer a leitura do demonstrativos financeiros, ela vai ver lá na DMPL essa alteração que teve lá no patrimônio líquido da empresa e ela vai ter lá a informação da reserva de capital mostrando aqueles 12 milhões lá, que é referente a um ágio na venda da ação lá de 30 centavos por cada ação. Vamos fechar nossa SP agora e deixar bem claro a informação para o nosso usuário da contabilidade. Então, eu tenho aqui relatório para a administração. Com o resultado dessa transação, ao final a contabilidade registrará o seguinte aumento aqui no PL. Então, as informações estão lá no nosso patrimônio líquido. O capital social ele passa a ser 190 milhões, que era os 150 mais 40 milhões das ações. Com a integralização de 40 milhões de ação aqui, ações a R$1 cada uma. Letra B, a empresa como ágio na emissão de ações constituirá uma reserva de capital. Então é interessante
que as reservas que a gente está utilizando lá, a gente tem as reservas de lucro e tem também a reserva de capital, que envolve o ágio. Nós vamos ter um total de 12 milhões, que é referente a 40 milhões de ações a 30 centavos cada uma. Eu deixo bem claro esses dados lá no meu demonstrativo financeiro e através, é claro, dessas informações a gente vai conseguir mostrar lá para o nosso usuário da contabilidade que a coisa aconteceu de uma forma adequada, ele consegue perceber também essas informações. O nosso momento de interação, de novo a gente vai utilizar a informação lá do nosso Padlet, que vai ficar disponível durante as nossas 4 aulas. A qualquer momento você pode entrar, acessar o nosso mural através do nosso QR Code. E lá também é uma coisa bem interessante. Além de você fazer uma postagem, o que você entende ali sobre esse nosso questionamento, você também pode ler as postagens anteriores lá, o que foram que os alunos colocaram no desempenho ali dessas 4 teleaulas. Então vamos colocar uma pergunta aqui para você analisar também. Quais são os benefícios aqui do processo da harmonização das normas internacionais de contabilidade aqui para os países e também quais são os benefícios aqui para o Brasil? A gente vai fazer leitura de algumas postagens, você pode acessar o QR Code aqui pela leitura do QR Code, então pela câmera fotográfica do seu celular. E nós temos aqui também o link que vai levar você lá para o nosso Padlet. E aí a gente pode também analisar aqui, vamos descer um pouquinho, a gente tem aqui a nossa segunda interação, que está aqui, quais os benefícios do processo de harmonização das normas internacionais para os países e também para o Brasil. Nós já temos algumas participações, mas você pode enviar os seus dados, ó, tem gente mandando aqui, ó, 1 minuto a gente chegou, recebeu uma informação aqui, nosso Padlet. Vamos dar um tempinho aqui para você participar. O QR Code vai ficar disponibilizado aqui, você pode fazer a leitura, vai lá, clica na bolinha vermelha que tem um sinalzinho de mais ali e faça a sua participação. Identifica para a gente também de qual polo você está falando. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, nós estamos de volta. Vamos dar uma olhada na participação dos alunos, ler alguns comentários aqui, lembrando que a qualquer momento você pode participar. Vamos lá. Então eu tenho aqui, nós recebemos a participação de um aluno, depois a gente vai organizar aqui e deixar bem certinho. Falando ainda do nosso primeiro tópico, está dizendo que a contabilidade ela tem como ser eficaz e significativa. O que esse eficaz vai significar? Ideal para causar aqui um resultado pretendido, logo para que os usuários tomem decisões assertivas. A contabilidade tem como dever de ser clara, objetiva, íntegra para não causar prejuízos aos usuários que dependem das informações geradas por ela. Muito bem. A gente pode ler também aqui a informação aqui da Letícia Lemos.
lá de Capim Grosso, que também fez um comentário aqui sobre a questão da internacionalização aqui das demonstrações contábeis. Ela está dizendo aqui, uma das vantagens foi a facilidade de entendimento das demonstrações do envio de recebimento de funcionários entre matrizes filiais de diferentes países. Muito bem. E também de acesso a recursos internacionais e de negociações de valores em bolsas internacionais. Muito bem, a gente tem muita gente aqui que mandou informação, depois você pode fazer a leitura também de cada um deles aqui, dizendo que, apesar da contabilidade ser uma ciência social aplicada, os contabilistas têm que usar muito da psicologia para ajudar as decisões aqui dos usuários. Realmente, a gente tem muitos dados aqui para analisar, e quando a gente pensa nessa contabilidade em que ela vai trazer benefício, essa harmonização das normas internacionais, a gente tem lá mais de 141 países que fazem parte dessa harmonização, e ali é uma leitura de um demonstrativo financeiro aqui do Brasil, também pode ser feito em outro país, seguindo as mesmas diretrizes, ali o mesmo padrão, o que vai facilitar realmente ali você analisar uma empresa nacional, uma empresa internacional dentro de um ramo, e ajudar na tomada de decisão, tanto para o usuário interno como o usuário externo da contabilidade. Recapitulando as informações da nossa aula de hoje, que teve como objetivo analisar as contas patrimoniais, que vão envolver as contas do ativo e as contas do passivo e também do patrimônio líquido, e ainda falar das contas de resultado, falar das receitas, das despesas, e também abrir um parênteses aqui para falar sobre os custos que vão fazer parte lá da nossa demonstração do resultado de exercício. E as contas patrimoniais lá do nosso balanço patrimonial, e nós temos ali o balanço patrimonial e a DRE como uma das demonstrativos financeiros aqui mais importantes da contabilidade. É claro que com o crescimento dessa empresa, ela vai gerar outros demonstrativos também para trazer segurança ali na tomada de decisão. Então vamos lá, vamos analisar os tópicos. Então a gente falou aqui durante a aula, nós falamos do ativo patrimonial envolvendo os bens e direitos dessa empresa. Vimos também informação do passivo patrimonial aqui, que é o nosso, que gera informações das obrigações, receitas e despesas, e depois as particularidades também do nosso patrimônio líquido. É claro que dentro do patrimônio líquido, a gente vai pensando naquelas empresas, sociedades anônimas ali, que elas não vão poder ter o valor de lucros acumulados, e é interessante que a gente saiba que ela vai ter que utilizar uma forma de fazer a distribuição desses valores através de dividendos, ou então as reservas, reserva de capital ou reservas de lucro, para que a gente possa fazer a distribuição desses valores. Um pouco mais detalhado aqui, vamos ver um gráfico aqui, mostrando os passos da aula, quando a gente falou sobre a relação de bens e direitos aqui, está relacionada ao ativo. E dentro do ativo nós temos a participação aqui do ativo circulante, que é o curto prazo, e o não circulante, que é o longo prazo. Falamos também das obrigações, que é do passivo aqui, que também é dividido em circulante e não circulante, curto prazo e longo prazo. E durante a aula nós falamos sobre o índice de liquidez. E esse índice de liquidez lá que envolveu o nosso ativo circulante e o passivo circulante, para mostrar, realmente dentro do relatório aqui, na tentativa ali de conseguir um financiamento para mostrar que a empresa tinha condições ou não de saldar com essa obrigação. E aí, para fechar, vamos ao nosso último slide aqui, só para mostrar a informação das receitas, que são aumentos lá no ativo através das vendas ou reduções dos passivos, que resultam aqui em aumento do patrimônio líquido. É claro que quando a gente vai falar de despesa, por exemplo, já vai gerar uma diminuição do PL, exceto aquelas referentes a contribuições dos detentores de direitos sobre o patrimônio, aqui a gente está falando dos sócios da empresa. Falamos do PL também, que é a participação residual nos ativos da entidade, após a dedução de todos os seus passivos, aqui bens e direitos, aqui nossas obrigações. Equação do patrimônio líquido, PL é igual ativo menos passivo. Quando o resultado é positivo, nós temos uma riqueza patrimonial. E quando é negativo, nós temos um prejuízo ali.
PL também, nós falamos aqui da importância aqui do capital social, lá das informações dos sócios, reserva de capital, que deu subsídio aqui para a gente resolver uma SP que falava sobre ágil na venda das ações. Nós temos as reservas de lucro, ajuste de avaliação patrimonial, prejuízos acumulados e também ações de tesouraria. A empresa pode comprar essas ações aí depois fazer a venda no momento oportuno ou simplesmente trabalhar esses valores aí para premiar os funcionários. Quero agradecer muito a sua participação no nosso Padlet vai estar disponível para você. Bons estudos e até a nossa próxima aula.